Programa Resgatando Tradições. Você está assistindo Resgatando Tradições. So let's go. No hesitating. We gotta move, we gotta shake, we gotta get up off feet and liberated. You feel like something's out of control. Voltamos a apresentar Resgatando Tradições. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Resgatando Tradições. Desde já, aproveitando, se você é novo por aqui, não perca a oportunidade de se inscrever aqui no nosso canal, deixar sua curtida e mais do que isso, compartilhar os nossos conteúdos, pois o programa Resgatando Tradições, ele tem a visão de melhorar e valorizar sempre o nosso esporte rodeio. Estamos aqui para contar histórias de grandes profissionais que fizeram história debaixo do chapéu e em cima das botas dentro do nosso esporte rodeio. Saiba que para mim é um prazer enorme ter você aqui conosco no programa Resgatando Tradições. Espero que vocês gostem, pois falamos diretamente do rodeio da cidade de Cacilândia, uma das melhores festas do peão de todo o Brasil. Rodeio que está dando mais de R$100 mil em prêmio para a modalidade cutiano e mais de 100 mil para o rodeio em touros. Na comemoração dos 51 anos, temos R$51 mil de prêmio para o grande campeão do rodeio de Cacilândia. E aproveitando a oportunidade de estarmos juntos aqui, nós sempre combinamos, sempre marcamos, mas nunca deu certo. E dessa vez, graças a Deus, estou tendo a oportunidade de levar para você de casa a entrevista que conta a história desse cara, que é o ícone do rodeio em cavalos, ele que tem a voz do rodeio em cavalos, o homem que fala o blá blá blá. Então, seja muito bem-vindo ao programa Resgatando Tradições. Sabe que para mim é uma honra imensa poder estar aqui ao seu lado. E mais do que isso, ter a oportunidade de contar a história de um cara que construiu a sua história dentro do nosso esporte, já tem uma história consolidada. Eu sou apenas um jovem sonhador, um apaixonado pelo nosso esporte, e poder contar um pouco mais de quem é o Palito para quem nos acompanha, para mim é uma honra. Beleza, obrigado, véio. Você tá liso e bom nos palavreados. Como é que é esse negócio nosso? Diz que vamos começar contando história assim, uma história que passou 2 elefantes voando, né? Aí o compadre falou, rapaz, você viu o que eu vi? Ele falou, o ninho deles é pra lá, ó. Nós tá igual, ovo de elefante, você já viu? Faz uns 2 anos nós tá depois do Covid. Gente, não tá fácil, viu? Depois do fim do Covid depois pra cá, Depois do fim do Covid pra cá, a gente sempre tenta marcar, a gente se encontra em vários rodeios, né, Palito? Tá um pra um lado, outro pro outro. Mas esse homem, a agenda dele no rodeio não é só narrar não, gente. O homem não para, é almoçar na casa de um, esse, aí, ó, o tamanho da barriga aqui, a cara, a barriga. Na casa do outro. Só nós não estamos tendo agenda lá em Turama esses dias, lá em Ipiranga, aqui em Cacilândia, só não tem agenda na hora de dormir. A hora que você levanta é picanha na casa de um, porco na casa do outro. Hoje, vocês estão aqui no Palato desde terça, né? Desde terça. Era para estar desde segunda, Era né? para estar desde segunda, infelizmente. Eu tô desde domingo. Um dia. Atrasaram um dia. Bom demais. Ô, Douglas, esse trem que você fala, resgatando tradição, é uma coisa boa da gente ouvir, né? Sim. No caso, assim, tipo, só para nós principiar do começo, é mais ou menos assim, a palavra resgatando é o que traz alguma coisa que tá ou num passado muito longe, que alguém teima em fazer, ou alguma coisa. Então eu não vou florear o palavreado, eu vou dizer assim, eu sempre tive colado nesse sistema que eu faço. Então eu nunca desapartei em hora nenhuma. Então, desde o momento que eu tomo a decisão que eu vou ser locutor de rodeio, eu sabia de tudo esse trem que ia acontecer com internet, com tecnologia, isso que nós estamos fazendo aqui, mas não sabia que seria mais fácil e mais prático, tá? Embora eu não lido eu direto com a tecnologia. Isso aqui eu estou fazendo só para nós chegar na onde que está hoje aqui. Sim. Porque eu sei que você vai perguntar de quando eu comecei, como é que foi atuada e tal. Entendeu? Então, para nós chegar aqui dentro,
Eu não refuguei a minha origem. Vamos dizer assim? Sim. Se cabe esse tipo de conversa. Eu não refuguei a minha origem. Então eu fiquei sempre observando. E observei sempre. Eu estou querendo falar isso por conta de que você falou na abertura do resgatando. Esse resgatando, quem pode, por favor, traga à tona. Você veja hoje em dia as crianças, você veja as pessoas mais novas, quando fala alguma coisa de bote-chapéu, de cavalo, quando traz essa informação correta. Você vê, eu sou um cara velho, a minha comunicação não é uma comunicação direcionada para jovem. O meu público jovem é uma coisa de doido. Palito, eu falo muito sobre o resgatando, o senhor tocou, desculpa até cortar sua raciocínio. Não, nós estamos aqui para emendar o assunto. Quando você entra nesse ponto falando das crianças, um dos principais motivos de eu ter colocado o nome do Resgatando Tradições, que para mim não é só um programa, ele é um projeto, ele é chamado um projeto Isso. porque, para quem também é novo por aqui não sabe, eu crio leis, vou em cidades onde foi proibido rodeio, cavalgada, prova equestre, e esse meu projeto de lei, graças a Deus, nós estamos com vitórias unânimes, não perdemos nenhum projeto em nenhuma cidade. Recentemente agora estamos lutando para resgatar o nosso rodeio, a nossa tradição. Você dentro vai da lá cidade de Campinas. perguntar para alguém por que parou e por que você tem condições de fazer continuar. Não, na É verdade isso, mais não. ou menos? Tem cidades, por um exemplo, a cidade de Sorocaba. Desde o ano de 2009 era proibido. Foi proibido por uma lei municipal rodeio, cavalgada e prova equestre. Então, montei uma lei, junto com o vereador Vinícius Zait, na cidade de Sorocaba, que regulamentou, que na verdade liberou novamente para ter o rodeio, cavalgada e prova equestre dentro da cidade de Sorocaba. Dali eu fui para Santa Isabel, dali eu fui para Itajubá, dali eu fui para Salto de Pirapora e agora estamos brigando pela cidade de Campinas. Então, cada Você está projeto falando de não uma aprovado. área que tem muita gente que gosta de rodeio, né? Exatamente. E o Resgatando Tradições, ele veio nesse intuito. E o principal, como eu disse que o senhor tocou no nome de crianças, o meu ponto é esse, porque se você quer resgatar algo, você tem que começar pelas crianças. Exatamente. A gente tem que mostrar a nossa cultura, apresentar a nossa cultura para essas crianças. O que uma criança precisa? Ela precisa ter um foco na vida. Para ela ter um foco, ela precisa ter um sonho. Para ela ter um sonho, ela precisa ter o quê? Um ídolo. Então, Exato. eu criei esse projeto Resgatando Tradições exatamente para isso. Porque eu tenho certeza que muitas crianças valorizam o seu trabalho, não só pessoas velhas, pessoas mais velhas que já acompanham de longo período, mas a sua maneira de brincar, os seus versos, essas coisas, é algo que cativa, principalmente as crianças. E como você se sente com isso? E o que te fez criar esses versos, essa sua maneira tão dinâmica e diferente de trabalhar dentro do nosso esporte rodeio? Bom, olha aí, Doc, como é que é gostoso, nós está proseando agora aqui. Essa coisa do projeto aqui, direto os comentaristas falam assim, o Douglas tem um grande projeto, tudo, nós nunca paramos para prosear. Primeiro, e sempre te parabenizar por esse projeto. O sonho, a atitude, né? Você está falando de sonho, uma atitude. Correr atrás, fazer, mostrar. Tem um monte de gente de boa vontade que quer trazer para cá, tá entendendo? Então vamos lá. Pegando do assunto que a criançada gosta, de muitas crianças na rede social, nesses trem que nós temos aí agora, e a aproximação das crianças para tirar uma foto, dependendo da região do Brasil que você está, é o jeito do sotaque da turma. Sim. E que eu vou citar o Paraná, por exemplo. Você não tira um retrato com o meu piá, eles vêm. E aí você pega menino de colo, tudo bom. Aí, ó, o Galo fez um musical bom, mas tá aqui dentro do curral, aqui no palácio. Nós é vaqueiro. Que hora que é agora? Mais de 1h da tarde, Mas daqui a pouco, Palito, o pessoal vai entender o porquê nós escolhemos o curral para ser o Exato, cenário. Então, exatamente. não sai daí não, continua assistindo, que você vai entender por que a gente tá dentro do curral durante a história desse cara aqui. Pode continuar, Palito. Então, beleza. Aí vamos Nós tomamos um tereré, vamos nós beber água, que eu tô nós aqui secando. nós não tem frescura não. Eu gente. almocei, tá um coisa calor aqui, simples. gente, uns 600 graus, né? Nem 40 graus. Acontece o seguinte, Douglas, exatamente. Vou ver se eu consigo achar a meada da prosa aqui, que é mais ou menos assim. Presta atenção. Então, quando você abre a nossa prosa falando de resgate de tradição, quando você fala de um projeto cultural, aí, sem querer querendo, aí vou usar a palavra que você falou, qual que é a dinâmica, sem querer querendo, eu usei a comunicação das pessoas do dia a dia. Nunca se falou tanto em agro, eles falam de uma maneira que parece... Então, a melhor maneira do cara que é produtor, do cara que é roceiro, do cara que viveu, do cara que vive na roça, é ter aquelas coisas que ele fez parte, desde quando ele nasceu, fez parte do dia a dia dele, e ele fez parte do dia a dia dessas coisas que traz para dentro da arena o grande rodeio. Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Hoje em dia, um cara que tem uma caminhonetona chique é bom. Mas muito não. Mas no tempo dos nossos pais aí, até na era que nós era menino,
Você tinha que ter um cavalo bom, uma mula boa, pra você ir até no comércio, pra você ir ver as moças, pra você fazer uma cavalgada boa. Então você tinha que ter uma mula boa, um cavalo bem domado. Normalmente isso aí quase todo mundo fazia, da época dos nossos pais, dos nossos tios, da turma aí dos últimos 50, 60, 70 anos, entendeu? Então quando chega a tecnologia, a turma vai procurando um jeito de trabalhar melhor, Sim. o campo vai procurando um jeito de trabalhar melhor, com tudo. Porém, quem ficou vai lembrar e com muita saudade essa maneira que nós comunica, e quem não sabe que existia o palavreado do jeito que nós falamos, vai ficar sabendo de onde que ele tirou isso. Eu tirei exatamente da maneira que eu fui criado, no dia a dia. Eu sou um cara muito observador. Eu tenho pouca escolaridade assim essas escolas que estudam bastante tempo. Eu fui pouco, né? Então, aquele tempo, eu sou o sétimo de 12. E não é culpando ninguém, não, mas de primeiro tinha que sair da escola para ajudar a criar os irmãos. E nós trabalhamos desde pequeno, trabalha na roça, e graças a Deus foi isso aí que me apontou para o lado que eu vou, isso que me apontou o que eu queria. E se você fosse conversar um trem desse aqui comigo quando eu tinha 15 anos, eu não sabia nem o que era rodeio ainda. Não sabia nem o que era ser locutor de rodeio. Quando vem o primeiro sonho meu de fazer parte de alguma coisa, foi quando eu vi um circo de tourada. Que tem muita gente que não sabe o que era um circo de tourada, mas era totalmente diferente do que é o rodeio hoje. Sim. Tá entendendo? E aí eu fui ver o circo de tourada lá em Santa Adélia, eu fiquei, circo rodeio Sevilha, do Seu Constante, e aquele trem me comoveu demais. Eu falei, isso aí que eu quero fazer. Então, só para dar uma deixa para a turma, quem não sabe o que é, no Brasil hoje dificilmente você vê tourada. A presença do salva-vida na arena, ele faz um trabalho assim, o touro de rodeio, o cara salva a vida, tira o touro de cima do peão, um puxa para lá, outro para cá, trabalha em 2 ou 3 Um tira o boi do peão e o outro tira o boi do outro salva-vida. Do outro salva-vida, é um trabalho que faz isso. E o touro de rodeio é um bicho que ele vai estar sempre, toda semana ali. Então a tourada era o seguinte, você armava o circo na cidade e você pegava de um fazendeiro, de um rolista de gado, você pegava uma corrida de gado. 5, 6, às vezes 4, às vezes 7, dependendo do tanto de toureiro, dependendo do público, dependendo da praça. E você trazia, era embretado diferente do que é o breto de hoje, que sai assim. Era estilo um gaiolão, um curral, que nem um alçapão, com as portas, nós chamávamos de guarda-roupa, as seringas. Atrás era um curral e tinha 6, por exemplo, que dava com a porta reta para dentro da arena. Então, porta 1, 2, 3, 4, 5, 6... A porta sairia como se fosse um brede de tin rope, que abre para frente? Isso. Uma porta normal. Saía de uma seringa. Uma porta de uma seringa. Saía ali, então tinha tourada. E aí você toreava, quanto mais brabo, melhor. Então soltava aquele tempo, soltava uma vaca que nunca viu gente, nunca viu luz. Então aí você ia pegando. E existe muitas imagens, existe muita gente que viu, existe filmes no Brasil, inclusive com os grandes artistas de televisão que nós tivemos aí, tem a tourada. Eu já vi filme, não sei agora falar. E eu vi isso aí, eu fiquei louco. E esse trem, de certa forma, me aproximou, que você quer ver, em torno, isso aí que eu tô falando para você, foi em torno de 78, 79, eu tinha lá meus 13, 14 anos. Aí no comecinho dos anos 80 eu vi o primeiro rodeio. Aí eu não empolguei com ser locutor de rodeio. O primeiro locutor de rodeio que eu ouvi narrando foi o saudoso Zé Ribeiro, que também foi peão e foi campeão de Barretos. O nome dele está no mural de Barretos. Zé Ribeiro eu não sei certinho dos anos que foi, mas foi lá pelo começo. E aí aquele trem ficou. E eu, como peão de fazenda, peão lá nas costas, eu quis fazer aquilo no curral, tá entendendo? Aí eu fui parar numa fazenda em Iturama e fazer meu trabalho lá, e da hora que não tinha ninguém, eu adivinha, prendia as vacas brabas lá e o pau torava. Se tivesse um recurso desse aqui hoje, alguém filmando, aí eles iam falar, oi, ele não tá contando mentira não, ele tá graduado. E voltei pro circo de tourada, aí fui fazer isso. Foi em setembro de 1983. Aí quando dá novembro de 1983 eu viro Palito. Quem pôs apelido de mim foi o saudoso capitão, era o Circo Rodeio México do Capitão Asa Branca. Esse cara era o pai da matéria. Aí teve o filho dele, o Asa Branca, junto, já não está entre nós, a família deles ainda mora lá em São José do Rio Pardo, tem uma grande parte da família deles que estão vivos ainda. A Michele, o Demazinho, que são os netos do capitão. E eu peguei apelido de Palito e vou torear boi. E quando eu tô lá no circo de tourada, eu vi Tião Carreiro, vi Trio Parada Dura, vi o Barros de Alencar, vi o Eli Correia e a Caravana,
Chitãozinho Chororó, João Mineiro, Marciano, nessa distância aqui. Mas era um gurizão meio vergonhoso, eu não aproximava muito. Mas eu ouvia muito, eu prestava muita atenção. Então aquele mundo de coisa ali foi fazendo eu ter uma outra visão da coisa. Presta bem atenção onde que eu fui parar a partir de então. Na linguagem didática, vamos falar assim, na linguagem dos estudiosos, né, Chuchu? A linguagem seria assim, nessa prosa que nós estamos falando, eu fui ficando eloquente com as conversas. É isso que fala? Aí eu vi aqueles caboclos usando microfone, eu vi nego cantando, eu fui ficando louco com aquilo. E aí eu fui trabalhar em rádio. Aí, com 20, 21 anos. E como que surgiu essa oportunidade de você ir trabalhar na rádio? Você foi procurar emprego? Fui atrás dos caras de rádio. Eu escutava o locutor de rádio falando, eu falei, então vamos lá. Aí eu peguei tudo aquilo que eu ouvi desde criança, quando eu morava lá em Vista Alegre do Alto, depois eu fui para Santa Adélia, com 7 para 8 anos, eu escutava a Rádio Cultura de Monte Alto com Inholeme, e escutava a rádio de Catanduva, que era a rádio difusora, se não me engano, de Catanduva. Eu escutava os programadores de rádio daquela época, e aquele trem aí veio uma segunda coisa na minha cabeça. Falei, puxa, eu queria fazer isso aí. Aí em Bueno Brandão, que é ali no sul de Minas, aquele tempo era difícil. Hoje é uma cidade maravilhosa. Aquele tempo era bom também, mas não tinha um parme de asfalto. Hoje em dia é tudo asfaltado. Hoje é uma cidade turística. Cidade boa. Cidade boa demais. E gente boa demais. Eu parei lá, tinha a Rádio Jornal Sul de Minas. Era a AM. E aí eu lembro, o proprietário lá, o saudoso doutor Jair Asbar, ele não está mais entre nós. E eu cheguei, ele estava fazendo uma pipa pro menino dele assim. Eu cheguei, bom dia e tal. E pedi emprego. Sem ser radialista, sem ser nada. Isso ainda eu estava no circo de tourada nos bairros. Aí nós estávamos fazendo as portas de venda. Da hora que eu chego no circo até essa hora aqui, está passando quase 3 anos. Nós fica 60 dias aqui, eu escumo o canto da boca e não conto os detalhinhos assim. Aí chego lá, tudo, conheço a figura que está vivo e forte e rijo, o Lecir Bujato. Esse cara me deu uma baita de uma mão. Aí o Mauro José dos Santos, que é o Maurão Profeta, que é um cara que eu gosto demais, que está vivo, inteiro, bom demais, está lá em Bueno Brandão. Aí conheço figuras importantíssimas do rádio naquela época, de Crote, o Milton, Marquinhos da Ica, que foi meu sonoplasta, e essa turma toda foi me alinhando no rádio. Aí eu conheci o finado Narciso Oliveira, Sandro Paz, todos os comunicadores dessa rádio ali, e eu encontrei um outro mundo. Eu encontrei outras pessoas, outras conversas, uma outra vida. Então aquele menino da roça que sai lá do Cabo Seco, que sai da lida, que vem para o Circo Tourada, que sai do circo, eu estou agora no meio de pessoas que têm conhecimento de comunicação, conheço uma turma nova que eu não sabia nem que existia, conheço um outro tipo de música que eu também não sabia que existia, porque eu só escutava até então só essa parte que nós fazemos aí, que é a parte sertaneja do negócio, tudo. Aí você começa a conhecer a parte de produção, de direção, enfim, falei, é isso aqui que eu quero fazer, é isso aqui que eu me realizo. E ali nós foi mascando corrente um tempo ali, foi virando em volta, aí eu fui descobrindo, aí eu tinha um programa que eu fazia ao vivo, da 1 da tarde até as 5 da tarde, num auditório pequenininho, espremido, e aquele trem deu uma audiência louca, e aí vinha os festeiros de festa de quermesse para mim apresentar esses trem, e eu fui, deu super certo. Aí acho que começa a nascer o locutor de rodeio. Eu ia falar isso agora, pelo jeito aí começa pela apresentação. Começa, por aí. Aí vai, outubro de 1986, então você vê que não está tão perto daqui, eu fui num lugar que chama Ponte Segura, hoje é distrito de Senador Amaral. Conhece, Senador Você Amaral? conhece, né? Senador Amaral era distrito de Cambuí, Ponte Segura também. E Ponte Segura hoje é o distrito de Senador Amaral. E esse caboclo tá vivo e tá lá, sempre Sadio falo dele, ainda. Sadio, Zé Silvério. Aí eles fizeram um rodeio no campo de bola e a festa era na porta da igreja. Então eu fiz um combinado com os festeiros para apresentar os shows de violeiro, para fazer o leilão de frango assado, leilão de boneco, leilão da quermesse. E eu não estava convocado para o rodeio, ia ter um rodeio no domingo. O locutor do rodeio era meu amigo Liés Firmino. Liés Firmino está aqui em Cachoeira Alta, no Goiás. Ele era delegado em Bom Repouso nessa época, fazendeiro, dono de companhia de rodeio depois. Ele e o seu Zé do Salto, que já não está entre nós também, eles tinham a Companhia Sul Mineira de Rodeio. Tá bom, tá bom.
Aí chega o domingo, eu desço lá na beira desse campo, tinha que acabar esse rodeio antes de escurecer, porque não tinha iluminação, era lá no fundo do campo. Aí o tchau mineiro da sorveteria de Munhoz, deve estar vivo ainda, tinha um serviço de som. Eu gosto de falar esses nomes, porque quando eu passo É lá... legal lembrar da quando história, eu passo lá beber cachaça, que eu moro em Pinhal, agora eu passo de vez em quando aí. Os caras não falam, para ele, você tá metido, esqueceu. Mas não, é difícil você lembrar, mas eu faço questão de lembrar dessa turma, porque é de lá que eu vim. O coxo que eu comi eu não esqueço, eu bero ele de volta. Você tá entendendo? É mais ou menos assim. E aí, rapaz, eu tô ali que eu tava mais assim, agoniado. E o Liés fazendo a parte dele, mas do que você não sabe é que naquela época já era rodeio profissional, porque eu encontrei lá, ó, o Dair Janguini, que é o Nenê Janguini, o Paulo Roberto Janguini, que é o Ranzinho, o Jorge Janguini, esse pessoal de socorro, o Vitor Tavares, o Nacretão, quem mais que tava lá? Malaquia. Esses meninos, numa época aí, acho que você tava nascendo ainda, uns 30 anos atrás, esses caras foi muito profissional, esses caras foi muito forte. O Nenê Janguini já tinha montado em Americana e ganhou a festa americana naquele ano. Tinha sido o primeiro ano da festa americana, 1986. E eu saio lá, falo umas montarias e totalmente outra conversa. Você está assistindo Resgatando Tradições. O que você tem de mais importante? Saúde é a palavra. E a Clínica Faz chegou para cuidar melhor de você. Venha nos visitar. Clínica Faz, a clínica feita para você. Voltamos a apresentar Resgatando Tradições. Aí passa fim de 86, vira o ano, o povo vai lá na porta da minha casa, lá em Bueno Brandão, eu e o Zé Guilherme, tinha uma loja de retalho, nisso eu tava meio apartado da rádio, e aí vai o Nenê Janguini e o Nacretão lá na porta de casa, ó, nós vamos fazer um rodeio em Jacutinga, e nós precisamos de um locutor. Eu falei, eu não sou locutor, mas eu tava assim, que nem eu tô agora, com certos acontecimentos da vida moderna, e 51%, e eu tô querendo que não, e 49% tô querendo que sim, pra ver se desempata meio logo, pra mim não fica, não é que negócio de usar o celular de correr o dedo, não. Tem uns trem que tem hora que você fala assim, será que eu devo ir ou devo não ir? E aí, às vezes, as coisas vão acontecendo. Enfim, isso tudo aconteceu, essa turma foi lá, me buscou, passa um tempo, vem uma terceira pessoa na minha história, que é o João Piffer, da Brete de Ouro. Esses meninos de socorro me deram uma mão muito grande. Daí eu passo a ser conhecido na região inteira, ali de Bueno Brandão, Socorro, Munhoz, Ponte Segura, Cambuí, tudo ali. Ibitiúra, Santo Antônio do Jardim, Espírito Santo do Pinhal, onde eu moro, tinha um rodeio lá na Santa Luzia, que falam muito que vai voltar, espero que um dia volta. E tudo ali nós fazia, os rodeios dali. E nisso eu conheço um pessoal do Espírito Santo do Pinhal que eles eram apaixonados em rodeio, tinha uns peão de rodeio, e o Espírito Santo do Pinhal era uma referência no negócio de agronomia e... como é que fala? Agronomia e veterinária. Tem até hoje, só que hoje tem em mais lugares. Zootecnia também, né? Também. E eu fui para lá, fui morar lá. É o meu ponto de referência até hoje. E aí muita coisa foi mudando, mas muita mesmo. Daí fui mudando, aí eu perdi um grande amigo, que era o Fernando Mourão, que ele era um cara mais velho que nós, era um cara que servia ele era um orientador, ele era de socorro. Aí eu perdi o Fernando Mourão, que era uma referência. Nisso eu conheço o Afrânio Moro, que é um cara de Santa Bárbara do Oeste, que foi um baita locutor de rodeio. Conheço o Chiquito Som, que na época o Afrânio Moro tinha uma arquibancada, uma estrutura, e tava com o som do Chiquito Som, eles tinham a Mexe Coração. Funcionava muito no negócio de companhia de rodeio. Aí quando eu conheço o Afrânio Moro, aí tudo eu já dei um pulo lá em 92, tá? Já estou passando lá para 92. A perda do Fernando Mourão na virada de 90 para 91. Depois eu fiquei ali meio não sabendo direito o que eu fazia, e aí eu encontro com o Afrânio Moro. Deu uma chance muito grande, e eu era tipo do garoto assim, eles faziam um monte de festa para as beiras do sul de São Paulo ali, fazia algumas coisas no sul de Minas. E eu ia, falava o desfile do domingo, falava o rodeio amador na quinta-feira, e aquele tempo falava um monte de montaria, e aquela coisa foi andando. Como que foi para você, Palito, a sua primeira oportunidade como locutor de rodeio, que você narrou um rodeio?
Você disse que você teve essa oportunidade, você era um radialista, você apresentava, mas ainda até então não tinha narrado um rodeio. Como é que foi pra você quando você teve a oportunidade de narrar a primeira montarice? Isso, a primeira então, a primeira foi essa daí. Aí que tá o negócio, você fala assim, o primeiro que eu tinha falado algumas montarias lá na Ponte Segura. Quando os caras vão me buscar para ser um locutor de rodeio, o Nenê Jeguini levou para mim umas 4, 5 fitas. E eu ouvia o Zé do Prato, mas o Zé do Prato com o Chiquito Som, com todo aquele aparato. E os grandes profissionais daquela época, rodeio de Cutiano, rodeio em touro, chegando e tal. Ó, ouça aqui e daqui você vai ter uma base. Só que eu não tinha nenhum sonoplasta, eu não sabia nem... Nós carregava uma fita, com uma oração, um hino nacional, certo? As histórias, assim, tipo... Primeiro rodeio que eu falei, acho que tinha umas 30, 40 montarias na noite. Tocava 2, 3 músicas a noite toda. Não tinha isso que nós temos aqui hoje. Demorava meia hora para você, sabe? Pra soltar um cavalo. Hoje em dia tem gente dando cotovelada para falar 3 montarias. Eu cheguei a falar montaria em Monte Alegre do Sul, aí, com o João Pifo, lá com o João Bala. Só numa tarde de domingo, eles descarregou 3, 4 caminhão de boi, marquejando, quianino, que não era de rodeio. E soltou tudo atrás numa estrutura montada e um breto só. E eu em cima de um palanquinho com um alto-falante na mão e eu soltando aquele de madeira. E aí tinha que acabar antes do escurecer, que não tinha luz. Você tá entendendo? Então eu sou desse tempo, eu peguei essa toada. E aí, rapaz, vai passando coisa assim, proseando aqui agora, dá a impressão que as pessoas que vai ouvir ou que estão vendo nós falar isso aqui, tava lá essa hora, dá a impressão que todo mundo viu. É um filme, cara, é um negócio... Tá muito distante da realidade de hoje, mas muito, muito, muito distante. Depois, através dessas mesmas pessoas que estavam ao meu redor, você vai aprendendo alguma coisa, você vai pegando uma toada. Já muito em breve, ali de 2 ou 3 rodeios que eu falei, o Mauro José dos Santos, lá, que é o profeta, que é lá de Bueno Brandão, vira o sonoplasta. Então daí eu já tinha um DJ de rodeio, hoje é o DJ, um sonoplasta. Quando eu vou lá pro Afrânio Moro, no segunda hora, tinha o Chiquito, o Celcinho, que é sobrinho dele, e o Leandro, que já tava molecão, já encabelando, também fazia. Então eu tava sossegado de DJ, certo? Num terceiro ponto, que daí já vem vindo, eu já tô pulando, você quer ver? Eu tô indo na sequência, em 95, vem o Silvinho Soldeira, que é de Paulínia, que é o Silvio Soldeira, que é o Silvinho Boca Louca, que é o cara, o Lessauro fala que foi ele que gravou o Luquinha. O Luquinha é um menininho que fala, como é que tá o coração, tal, certo? O Luquinha é filho do meu amigo do Rosinho e da Selma. Ele queria ser sonoplasta e foi meu sonoplasta, mas no vinil, nas fitas. Isso aí foi de 95 para 96. Muita gente não sabe, mas o grande Lessauro, o cara que foi, um cara que mudou o rumo, mudou a orientação dos DJs de rodeio do Brasil aí, trabalhou comigo, com grandes locutores. Depois a carreira dele, por último, foi de 2004, de novembro de 2004 a agosto de 2009, com o Almir Câmara. O Lessauro foi criado comigo. Ele já era sonoplasta de rádio, o Silvinho passa para ele, e ele foi criado praticamente a juventude dele ali, dos seus 16, 17, quando ele veio, pós-adolescência, meninão, e virou o cara que é hoje, fortíssimo, tudo dentro do rodeio. Esse cara, então, mudou, hoje fala dinâmica, né? Mudou a dinâmica da sonoplastia. Mas aí ele chegou na hora que estava chegando o MD, estava chegando o MD e estava chegando também o CD, porque até então aí era só no vinil. Fita e vinil. Olha pra você ver, nós estamos em 2023, isso coisa de 20 anos, 25 anos atrás. O negócio era tudo barrado do arame, rapaz. Não era que nem hoje, não. O trem hoje tá macio. Ô, hoje louco. tá gostosinho desse aí, pra você tudo. chegou aqui, instalou essa traia aqui na cabeça de um toco de ferro ali, nós tá aqui. O Chuchu tá ali filmando, as galinhas cantando, o negócio tá bom. Daqui a pouco nós vamos ter que apresentar o Chuchu pra turma, que todo mundo só fala... Vamos beber mais água. Todo mundo só conhece o Segura Chuchu, mas não conhece o Chuchu. Então, o Chuchu, ele tá bem mais famoso que eu na internet, sabia? Chuchu que tá... É ele que tá. Ele que administra o celular do Correio Ele que administra. E olha lá, nós temos... Tem 3 olhos grandes e um pequenininho, o celularzão lá, ó. Isso aqui resolveu o problema, hein? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. E aí, Douglas, o trem que você já sabe o restante, que você tá nos bastidores do rodeio. Sim. Então, vamos assim, só para nós dar uma pasada de terra para lá e uma para cá, assim, para nós ir chegando aqui.
do que eu tô falando aqui, tem muita gente que vai ver isso aí e fala, nossa, Palito, eu sei cada uma de você, nossa, eu conheço cada uma. Eu fiz coisa que tem nego que se fizer hoje, toma um soco na boca. Por muito menos eu conheço gente que brigou e deu pancada em gente, perigoso partir até para agressão física ou matar um vivente. Eu vi tanta coisa, eu vi tanto trem errado, eu vi tanta lambança. Nossa Senhora da Badia. Eu vi os bastidores de tudo. E começa assim, quando eu decido que eu ia ser locutor, morre o Zé do Prato. Quando morre o Zé do Prato, estoura o Asa Branca. Mérito dele. Revolucionou. Todo mundo que é da sua geração, da minha geração, sabe a importância que o Asa teve dentro do rodeio brasileiro. Quando estava tudo já ganhando um outro rumo, o locutor chique era ter CD. Estoura o Marco Brasil, que foi bom também. E tá até hoje. Um dos caras mais fortes que tem é ele. Acho que forte e sabido, porque ele trabalha cada dia num lugar, né? Não é que nem nós, fica 4 dias na cidade. Trabalha hoje aqui, amanhã acolá e tudo, e tá aí até hoje. Aí gravamos CD também, eu com a Fran Moro gravamos um CD, depois, 2005, 2006, eu com o Almir Câmara gravamos alguma coisa também no Reis do Rodeio lá e tal, produção, aquelas coisas. Também, o negócio do CD aí deu uma força, era chique. Mas o meu foco sempre foi: eu vou viver de uma coisa que eu gosto de fazer para alguém que tem que entender o que eu faço, e essa pessoa que precisa ouvir o que eu falo e o que eu faço, aonde que tá? Entendeu? Aonde nós estamos chegando agora? Aonde que tá essa pessoa? Essa pessoa tá na arquibancada do rodeio. Entendeu? Aí, o trem modernizou, Palito. Você pode até passar fome, que essas modas velhas, esse trem ruim. Aí nós tá voltando lá naquele começo do Resgatando. Tem uma coisa que o César Menotti e Fabiano falam, eles também pegou uma parte dura lá atrás, né? Eles falam assim, fome nós não passamos, mas nós passamos muita vontade de comer as coisas. Eu falei, fome eu não passo. Eu posso passar vontade de algumas coisas. Então vamos lá. Vou usar uma linguagem que hoje todo mundo entende. Eu não corrompi em hora nenhuma. Eu não toquei modinha. Eu não toquei coisinha para agradar Pedro, Zé, o Bastião. Se eu toquei alguma moda Quirela, alguma moda carunchada alguma vez, não foi para agradar alguém, pelo menos uma curiosidade. Não sou eu que gosto. Então vamos pôr, alguém gosta. Mais assim, tipo. Então vamos lá. O balaio tá cheinho, esse baú, esse balaio dessa tradição, desse resgatando que nós estamos falando aqui agora, tá cheio. A história nossa, eu não vou pular para trás do outro, porque nós estamos no começo de um século novo, né? Mas vamos pôr dentro desse século, aqui. Vamos pegar de 23 do século passado até agora, que nós estamos em 23 nesse século. Cara, nós vimos todas as mudanças, certo? Dos nossos avós, dos nossos pais. Nós vimos, teve a Guerra Mundial 1, a 2, teve a explosão da penicilina, teve a chegada do rádio no Brasil, teve a chegada da televisão, teve a ditadura militar, teve a entrada da democracia, teve todos os tipos de música, teve os movimentos do povo dos anos 70, teve a liberação sexual, teve a pílula de não deixar nascer menino, que é anticoncepcional, que fala, né? Teve tudo quanto é mudança. E nós estamos vivos dentro dessa história. Que quem foi na escola pelo menos 3 anos, que nem eu fui, sabe de tudo isso. E nós conhecemos a história da música, a história do rodeio, a história da doma, a história do cavalo, a história dos muares, a história das fazendas do Brasil. E por que não tem mais o circo, que tem o rodeio? Nisso chega os cantadores bons, que cantavam no circo, muitos deles chegou a alcançar esse business grandão que existe hoje. Existiu a música do momento, a música tema de novela. Então, cada um faz uma escolha. Sim. E quando você faz uma escolha, a professora já ensinou no primário. Cada escolha uma renúncia. Eu renunciei 300 mil coisas na minha vida pessoal. Eu não casei com ninguém, eu tive chance de casar com pessoas maravilhosas, moças decentes, bonitas, podia ter constituído família. E eu optei pela minha carreira. Eu não vou estar aqui, eu estou 800 quilômetros do lugar que eu moro, meu rancho está lá fechado, se eu voltar amanhã, depois da manhã. Claro que hoje em dia a gente tem uma agenda, uma organização, sim. Uma toada dessa. Eu abri a mão de coisas assim que faz falta na vida pessoal. E fui olhado de banda que eu já sabia que não atrapalha nada de jeito nenhum em hora nenhuma.
É exatamente isso que eu quero provocar. Que o caboclo, ao ouvir essa conversa aqui, fala assim, rapaz, o que esse boca aberta está falando? Esse boca aberta está falando alguma coisa que eu conheço. Eu não posso falar o que você conhece e eu não. Eu não posso falar o que ele conhece e eu não. Eu posso falar o que eu conheço. Então, o que eu conheço faz a minha comunicação. A minha comunicação agrada, pelo menos a parte de quem quer me ouvir. Então, hoje, nesse resumão que só eu estou falando, você não fala, né? Nesse resumão, eu estou vivendo uma fase assim. Estou trabalhando para quem gosta do que eu faço e eu estou fazendo para quem gosta de ouvir aquilo que eu faço, entendeu? Então, pelas ligações que eu recebo. Ah, outro desafio muito grande que nós tivemos agora foi há 2 anos atrás. A pandemia. Quando chega a pandemia, atingiu em cheio a nossa área. Atingiu muitas áreas, né? Sem contar as vidas, né? Que isso aí já é sabido de trás para frente. Os eventos em geral. Os eventos em geral acabou. O que acontece nesses eventos em geral? Eu sou um cara ausente. Eu não tô lá dentro do negócio. Só que desde 2014 o Chuchu tinha os trem gravado tudo. Muita coisa gravada minha. E de repente nós começamos a colocar na internet. Mais ou menos as pessoas ficaram conhecendo o autor da obra, vamos falar assim? Sim. Aí vem as mídias, né? Como é que fala? Os aplicativos, né? Como é que Instagram, é? Facebook, TikTok, YouTube. YouTube. Esses coisas tudo que mostra a gente aí. E o pessoal tinha mais tempo de ver isso aí. Quem que é esse doido? E eu aí dando uns apitos e narrando umas montadas e tal, papo. E o povo impregnou com esse trem e foi na orelha da turma. E como se diz, né? Como é que se faz? Cai um raio na cabeça de um, o outro fica com o resto da herança, né? Então, Aproveitando que você tocou nesse gancho, Palito, eu queria te fazer uma pergunta que eu garanto que é a dúvida de muita gente. Da onde surgiu a ideia do blá blá blá? Por que que surgiu? E depois, o menino que fala com você, da onde que surgiu? São os seus jargões aí que vai lá atrás, é nacionalmente conhecido, né? Vai lá atrás. O blá 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 é simples. O blá 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 começou antes do menininho. Menininho Luquinha. Até qualquer hora nós precisávamos fazer uma entrevista com ele, né? Desse jeito aqui, ele não lembra quando ele gravou. Mas o Silvinho lembra, eu lembro. Aquilo lá foi gravado em 97. Oi. Faz 26 anos. Foi nessa época aqui do ano. Primeira vez que eu toquei foi num rodeio de Santo Antônio Jardim, no mês de agosto, a prosa. Então o blá 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 é assim, ó. Tem uma música do Zé Rico, como eu sou observador de música. Todo mundo da minha era tinha em casa um monte de disco, ou um monte de fita. Você escutava a moda. Por exemplo, Zé Rico, ele gostava de falar, desde 1970. Então tudo que saía do Zé Rico nós escutava, tudo tinha um carreiro. Belmonte Amaraí gravou uma obra gigante, o Belmonte morreu cedo, nós ouvimos tudo. E todos aqui eu fico o dia inteiro falando o nome de cantador bom. Então tem uma moda do Zé Rico, ela chama Quem Vai Te Deixar Sou Eu. É a moda antiga, lá do começo dos anos 70. 74 mais ou menos, é por aí, terceiro ou quarto. E aí, como eu não tinha dinheiro na época que começou o blá blá blá, para ter DJ, essa coisa que eu tô te falando, separar toda, era no vinil. E de quando em vez, eu tinha que pegar uns caboclos que não me conhecia para tocar e tal, e era no vinil. Então, eu falava blá blá. Blá blá era dá tempo, você falar blá blá hoje, dá tempo pra você fazer uma matéria dessa aqui. Falava blá blá, o DJ dava tempo dele dar uma volta no vinil ou numa fita, que seja. E a música, Quem Vai Te Deixar Sou Eu, lá no meio, ele tá cantando a música, aí ele fala assim, esta vai para Mato Grosso, blá, blá, blá. Eu falei, esse blá, blá, blá é o lugar. Então, o senhor é um caboclo mais novo que eu costumo dizer que tem cada ser humano tem 50 anjinhos com a peninha cada um, eles empurram devagarinho, você demora. E tem um anjinho só com a forca. Quando o da forca pega a forca e bate, você já entende, você já fica ligeiro. Você já dá o pulo ligeiro. Quando falou blá, 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 aí eu falei, esse blá, blá, blá eu vou pegar. E aí encontro com o Zé Rico comendo uma rapadura em Cosmópolis, num rodeio que eu não recebi até ontem, faz tempo isso aí. E ele chamava todo mundo de Zoom. Ele falou assim, ô Zoom. Falei, ô Zoom, por que você está comendo rapadura? Ele falou, é bom pra garganta. Alguém prometeu rapadura pra nós, viu? Eu não sei se é o Pedro Emílio, quem quer pra garganta, isso que é uma delícia. Tá limpa, eu uso gengibre. Eu falei, por que você falou blá, blá, blá na moda? Ele falou assim, as gravadoras nos dão esse recurso. Até então existiam as gravadoras, né, naquele sistema, que era orquestra e tudo. Então, como, por exemplo, o Marciano fazia na música, lembra isso aí? O Pedro Bento Zé da Estrada fazia ai, 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 ai.
Pode ver que sempre eu dou uns apitos desse aqui. Tem lá no meio da música. A música mexicana, de um modo geral, eles dão um apito. Então, isso aí nós chamamos um apito. Aqui no Mato Grosso do Sul, você der um apito, é num carregador de roça. Se você estiver tocando uma boiada, dá um apito. Isso é um apito, um raiado que fala, né? Se fosse fazer uma lida aqui nesse curral, esse lugar que nós estamos aqui agora. Esse blá, blá, blá veio, no que vem esse blá, blá, blá que ele fala, essa prosa pra mim não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que eu tava fazendo esse blá, blá, e depois peguei a música e peguei o blá, blá, blá. Sim. Então, Aí que veio o gancho. aí eles falam assim, porque tem gente que fala assim, nossa, você é tão criativo. Não, não crio nada, eu sou observador. É diferente. O dicionário tá montado aí, pra quem quiser destrinchar o palavreado. Você tá entendendo? Eu sou um cara observador. E papuda, hein? Tô falando igual o homem da cobra. Meu Deus do céu. Nós demorou pra prosear, maior que nós agarrou na prova. Proseou de verdade, né? Que é isso, rapaz? Aí, Douglas, vai escutando como é que é o batido. Pegou esse trem, foi adaptando tudo. Aí o menininho, o Silvinho Soldeiro, teve um capricho. Esse guri tinha uns 2 anos. Muito amigo dele, vizinho dele. O Silvinho morava do lado da Angeline e o Du e a Selma morava do lado. E ele pititim, então ele montou o microfone de fio, montou um MD. Louquinha, fala aí, se dava um bombonzão pra ele lá. Tem uma que ele fala assim, quebra tudo, palitão, e dá uma risadinha no fundo, se você observar, faz assim. Porque ele ouviu a voz dele, ele ficou encantado com o microfone. Não foi fácil não, mas ele captou, é 10 que tem, né, Chuchu? Como é que tá o coração? Você vai no bailão hoje? Como é que tá a paixão antiga? A casa vai cair? E foi falando. Isso aí também não é meu e nem do Silvinho. Os radialistas antigos tinha. O Oswaldo Betil tinha o Zé do Botão, né? Não tinha? O Edgar de Souza tinha quem? Ah, ele tinha um que tomava sopa. O Zé Beto tinha um nhonho lá, né? O do Edgar de Souza era o Seu Balbino. Ele ia educar ele pra tomar sopa. E era um cara esculhambado que fazia uma voz desse tipo aí. O saudoso Luiz de Castro tinha um que falava assim, ai, que gostosura. Sabe, os caras antigos, todo mundo tinha esse bordão, porque era dos rádios, né? Esse do Quebra Tudo, algum narrador de futebol falava, quebra tudo. Quem que é que falava? Não é meu isso aí, não. Eu sei que onde que ele ficou definido foi em Ji-Paraná. Eu fui narrar um rodeio em Ji-Paraná. Quebra tudo, Ji-Paraná, junta os cacos só segunda-feira, uns trem assim. E aí pegou e colou. Pegou, fala blá blá blá, vamos falar blá blá blá. Quebra tudo, palitão, quando eu tô indo bem. Então vai sortar uma moda, vou fazer uma locução, ou acabei de fazer uma locução, quebra tudo, palitão. Identifique a marca, o carimbo que chama, né? Carimbo que chama isso aí, né, Chuchu? E daí foi. Mas agora nós vamos chegar num lugar aqui, num ponto assim. Montar em boi é um serviço difícil. Fazer boi de rodeio custa caro. É um serviço difícil. O mesmo eu digo para quem faz tropa de cutiano. Pelo amor de quem Deus. monta é um serviço difícil, muito difícil. Demais. Tem comissão de rodeio, o caso dessa que nós está aqui hoje. O povo faz de tudo para dar tudo certo. Existe um monte de gente que, se fosse por eles, não é protetora dos animais, não. Protetora dos animais, a parte boa, protege e sabe o que está fazendo. Sim. Tem um bando de gente, de uma... Como é que eu vou fazer aqui? Na verdade, eu queria ofender alguém sem falar o nome, os caras que faz as lambanças aí. Tem cara que usa o rodeio só como um pano de fundo. Esses camaradas eu costumo desviar deles e tenho certeza que eles desviam de mim há muito tempo. Desde quando a minha voz criou força, eles não aproximam de mim. E uns par deles sabem quem são eles. Tem gente que faz do rodeio uma coisa derrotista. E eu nunca precisei tirar um centavo de ninguém ou mandar alguém fazer certas coisas para que nada acontecesse. Nunca ninguém me pediu R$1 para pagar um show. Eu não tenho nada contra show. Leve quem quiser. Não sou eu que vou assistir o show. Mas, gente, não deprecie o trabalho que é feito, mas com muito carinho, com muito respeito. Bendito é o nosso rodeio, bendita é a nossa cultura. Difícil de emplacar. Você está entendendo? Não é fácil chegar num ponto que tá falando uma prosa desse jeito que eu tô falando hoje com um caboclo que é Neucê, que tem uma audiência gigante, que conhece os bastidores do rodeio. Não é por parábolas nem por entre linhas. Tem uns trem assim, rapaz. Se todo mundo fizesse a parte dele, a coisa funcionava melhor. Você tá entendendo?
E ainda nós temos grandes comissões de rodeio no Brasil que são sacudidos. Faz a festa uma vez por ano, tá acabando o rodeio hoje, já tá contratando segunda ou terça. Tá acabando o rodeio no sábado, já tá contratando no começo da semana. Olha, o ano que vem vai ser assim, vai ser melhor. E graças a Deus, eu costumo dizer que o nosso avião tá com o bico para cima, tá decoladinho, Graças tá a bonito. Deus. Graças a Deus. Mas até chegar a esse ponto, custou muito. Foi muita porteirada pra cara. Se o caboclo for molinho, se ele for de grande, Dá ele conta, não não. aguenta. Tá entendendo? Você desculpa o prolongado da Não, prosa, tá mano, doido. porque eu quero água. Eu preciso de mais água. Daqui uma agora desse trem aqui. E assim vai seguindo. O Galo parece que nós contratemos ele mesmo pra fazer um fundo musical Fazer um aí. fundinho pra nós. Depois nós precisamos conversar com o Palato esse negócio desse Galo aí. Negociar, ver se Hã? você tem a participação no Galo aí, né? Palito, agora uma coisa que eu queria muito te perguntar. Quando foi pra você a sua primeira oportunidade em um rodeio de grande expressão? Se você se recorda, e como que foi isso pra você? Porque a gente sabe, o começo nunca é fácil pra ninguém. Não. Assim como hoje, graças a Deus, eu tô ingressando como comentarista, que foi um trem, pra mim foi tudo novidade. Porque eu tava conversando com o pessoal da Cia Cajamarense, lá de Cajamar, Juninho, Dioguinho, Vanico, queria até mandar um Turma abraço pra boa eles. nossa, turma nossa. boa. E eles sempre acompanharam o nosso programa, fiz uma entrevista também com o Juninho. Eu sempre sou nascido e criado dentro do rodeio, só que eu ficava sempre mais na minha região. Aí ele falou, o Dioguinho falou um dia pra mim, Dodô, por que você não vai trabalhar de comentarista, cara? Você conhece o rodeio, você tem noção, você fala bem, você desempenha bem. E falta pessoas, falta profissionais Com conhecimento. com conhecimento dentro da nossa área. Porque hoje você pega muitos comentaristas, as palavras dele, né? Os comentaristas, esse foi campeão não sei de onde, esse cavalo ganhou não sei o quê, foi campeão. Então a gente tem ali alguém para falar currículo, não alguém para comentar montaria. Exato. Onde eles falaram para mim, falaram, então entra, mas seja diferente. Entra, fala um currículo que é legal você falar, um campeão de Barretos, mas comenta a montaria. Explica para as pessoas, principalmente, ô Palito, porque assim como você, eu foquei no rodeio em cavalo. Por quê? Todos os holofotes do rodeio brasileiro acabaram se destinando um pouco para o rodeio de touro. Numa determinada Numa época. determinada época. Aí durante a pandemia foi onde eu criei esse projeto Resgatando Tradições, que eu fui 100% no início só cavalo. Só que o nosso rodeio abrange muita coisa. Então, Foi beber na fonte, né? eu também tenho que agregar o touro. Então eles sabem também da minha paixão pelo rodeio em cavalos. Eles falaram, meu trabalho de comentarista. Eu falei, cara, como é que eu vou? Falei assim, eu sei comentar uma montaria, mas o meu medo, apresentação. Antes você tem que apresentar, você tem que fazer uma abertura, você tem que fazer junto. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Os meninos, não, você vai desenrolar. Eu falei, não mexe com isso não. Mas não passou 10 minutos, eles me ligaram, semana que vem você vai no rodeio. Eu falei, não, faz comigo não, Você moço, foi. você vai. Fui, cheguei lá 15 mil pessoas, lotado. Aí já tomou o primeiro choque. Não, porteira aberta, 15 mil pessoas, vi aquele negócio cheio. Nunca tinha trabalhado com microfone dentro da arena, o retorno, eu não tinha ponto. Vai sem ele que fica melhor. Não, O comentarista pode ficar na frente do PA. Não, eu trabalho sem até hoje. Faz um ano já que eu tô de comentarista. A hora que eu entrei Comenta naquela... bem e não usa pouco. Não. A hora que eu entrei, eu fui passar o microfone e já deu aquele retorno. Eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer isso agora, cara? Isso demora No pra caso, chegar você o não áudio. tinha feito ainda. Nunca tinha não, feito não. nada. Foi um Primeira vez que eu peguei o microfone na mão dentro da arena. Falei, Jesus, cara. Terminou o primeiro dia. Eu falei, uai, mas parece que esse treino não é tão difícil igual eu imaginava, não. Você foi mijando no medo. Isso. Aí chegou no segundo dia, quando chegou no terceiro, a comissão veio, conversou comigo, já me contratou pro outro ano. Olha que Eu falei, beleza. caramba, mas é meu primeiro rodeio. Você passou no teste. Dali fui. Graças a Deus, muitas portas se abriram. Hoje eu tô em mais 4 ou 5 campeonatos da minha região ali. Só que do Vale do Paraíba, o pessoal do Vale do Ribeira também trabalha bastante. E agora vou estar fazendo... O Brasil te esperando. Vou estar fazendo também a minha estreia como comentarista numa etapa da Seleção Brasileira do Cutiano, agora em Itapaci, no Goiás. Olha que beleza. E já tive a oportunidade de fazer a apresentação dos nossos competidores da Seleção Brasileira no Cutiano na primeira final nacional da Seleção Brasileira em Palestina. Então, Olha que beleza. é o que a gente Então, fala, a dificuldade do início, se a gente plantar, a Mas gente então vai eu colher. só vou te pedir uma coisa. Dedique e seja um comentarista. Sim. Tá? Tem bastante, só que se nós contar assim no dedo da mão, sobram uns 3 dedos. Porque falar no microfone é uma coisa, ter conhecimento de coisas é outra. E você ser comentarista daquilo que você está vendo é uma coisa que você se propôs a fazer. Porque o comentarista,
Eu conheço os par deles que eles ocupam um espaço maior do que todos os locutores. E não sei até que ponto que é bom, que é ruim para isso, porque eu nunca contratei um comentarista Caiu o microfone aí? Pontinha aqui. Só a pontinha do trem aí. Aí. Não suador que nós tá aqui, né? Isso aí dá pra não editar, show. Comenta o rodeio. A montaria tem 8 segundos, certo? Dá pra você descrever o que um peão fez, um pulo diferente de um cavalo, assim, em fração de milésimo de segundo. Isso dá um charme. Quando um caboclo que nem eu, que trabalha rápido, perguntar para um cara que nem você fazer uma avaliação técnica no montaria, você viu? Sim. Você consegue fazer a avaliação técnica. Você grava, né? Você vive aquilo, né? É então, rápido, entendeu? Quem tá com a bunda naquele cimento, na arquibancada de cimento, ou na arquibancada, ou em pé num camarote, quer viabilidade, espetáculo rápido, ação, que é o que faz a montaria, e quer ouvir uma prosa boa de um comentarista, uma prosa boa de um locutor, vamos dizer, uma lereia. Um verso bom, tá difícil você falar um verso no rodeio. Sim. Você vai trabalhar uma moda, você prepara a moda, você vai jogar, o cara... Corta. Ô, Santo Tomé das Letras, que dia será que eu vou dar conta de tocar a minha... falando esses dias, com certeza você lembra dele também, o DJ Mamute, que trabalhou um tempo com o Almir. Eu tava fazendo rodeio de Santa Isabel, como comentarista, e ele veio conversar comigo. Você me elogiou pelo trabalho, falou do meu trabalho e tal. Aí ele falou, cara, parabéns que você tá sabendo lidar com essa situação, porque até isso, poucas pessoas sabem. O tempo, né? Mas o comentarista, você tem que ter essa ciência de uma entrada de música, porque o seu DJ, junto com o locutor, você prepara aquela música para trazer o povo junto, que vem meio ensaiada entre o locutor. Aí entra o comentarista do nada e pum. É dali daquela música que nasce como é que se diz? Eu preparo a minha sequência de assunto. O meu argumento, a sequência de assunto. Então tá acontecendo a festa de Cacilândia. Hoje é uma sexta-feira, é a segunda noite. Então nós temos a seleção está dividida em duas aqui em Cacilândia. Então ontem nós tivemos uma parte, então o que o comentarista faz hoje? Ele entra, faz uma parte falando o que aconteceu ontem, do que possivelmente vai acontecer hoje pelo conhecimento do sorteio, e do sorteio de cada um que vai montar em cada animal, e mastigou, jogou no peito do locutor, o locutor deslancha. Quem está ouvindo vai ouvir o locutor, vai ouvir a música do locutor, vai ouvir a sequência que o locutor tem nessa festa. No caso dessa festa que tem 51 anos, as pessoas conhecem. Tem gente que nasceu porque existe essa festa. Os pais iam ali de pititim, nasceu porque os pais namoraram, cresceu, tem filhos que levam lá para ver. Isso sim é tradição. Sim, e é por isso que eu queria tocar nesse ponto para explicar para o pessoal de casa que muita gente... Te garanto que muita gente, não, 90% é leigo nesse ponto. Acho que é só um comentarista chegar ali e falar, que é só um locutor chegar ali e falar. Eu quero sempre ter um comentarista, mas a gente precisa dar um torcido nas orelhas deles para eles prestar atenção. Precisa trabalhar, na verdade, em conjunto. Precisa ter um conjunto. Saber o momento, O nós é locutor velho, é difícil narrar rodeio sem comentarista. É difícil, é complicado. Quando você entra num ponto, falando locutor velho, esses dias eu comentei com o Alonso Pimentel. Você sabia que ele é nascido da mesma cidade? Não sabia. Que eu? Ele é conterrâneo meu, de Monte Alto. Mas você vê, ele demorou um pouco para se adaptar nesse sistema novo. Antigamente não tinha comentarista. Não. E hoje ele trabalha junto com outra pessoa e às vezes ele tirou meu gancho umas 2, 3 vezes. Não como crítica. Sim. Só para que as pessoas entendam que ainda há uma dificuldade, porque já vem numa cultura lá de trás, ele começou a trabalhar de um jeito, ele está com aquilo na cabeça em alguns pontos ainda. Mas é uma excelente pessoa, trabalhou muito bem. Aí depois ele entendeu. Porque... Douglas, hoje... Nós, por exemplo, nós estamos em Cacilândia, nós temos 2 locutores de propaganda que são da cidade. É uma festa que ela vende muito, ela precisa de muita propaganda, eles dão muito prêmio. Eles precisam que as pessoas do comércio estejam junto. Tem 2 microfones abertos para comentarista, tem 5 microfones abertos. Se em 5 microfones abertos você não tiver um jogo de cintura um com o outro, se atropela os ouvidos de quem está escutando, não só da gente que está falando. O coitado do Chuchu não vai conseguir tocar uma moda. Porque... Você está entendendo? Fica um rodeio feio, fica um rodeio muito falado e pouco tocado. Você entendeu o que eu estou falando. O povo gosta de ouvir uma Então moda vamos lá, todo mundo gosta hoje em dia existem uns assuntos assim, abertura técnica. Quem que é que faz abertura técnica? Comentarista, na maioria das vezes. Sim. Eu conheço muitos locutores de propaganda que faz abertura técnica, não atrapalha nada. E tem lugar que a comissão antiga, eu sou do tempo que o locutor chegava, ele principiava um assunto, ele contava a história do fundador da cidade, do atual
cara que era o presidente da festa, a história daquele cara. O Alonso Se tivesse meteu na morrido abertura, alguém. hein? Tudo Estica isso bastante. é cultural. É. Dá pra fazer? Dá. Entendeu? Agora você tem que começar uma hora antes. Como é que você atrasa uma hora e vai dar um assunto desse hoje em dia? O nego taca tijolo no seu, garrafa vazia. Você atrasa um rodeio de começar e vai contar uma história? Não. Então você tem que contar a história na hora certa. Por exemplo, isso aqui que nós estamos falando, a pessoa só vai escutar inteirinho isso aqui se ele tiver tempo. Se quiser conhecer a história, Se quiser conhecer a história, senão não vai. Então, o que nós estamos falando aqui, às vezes tem coisa que é chover no molhado e tem coisa que é trazer. Então não existe aquilo. O locutor sozinho não vai para lado nenhum, o comentarista sozinho não vai para lado nenhum, um falador de propaganda burro, que nem tem uns por aí, não chega em lugar nenhum. Teimoso. Tá entendendo? Teimoso. Você está apontando pro cara, ó. O senhor fala bem, mas fala 3 cada vez. Ei. E é mais ou menos por aí. Estamos falando mais dos outros e bem de nós, por quê mesmo? Fala, então, agora você falou o nome de citou algumas pessoas aí durante um longo período da sua vida, mas o que você, Palito, fazia antes de se tornar locutor? Você foi radialista, você trabalhou um tempo também na fazenda, na sua infância? Eu trabalhei a vida inteira na fazenda. Eu trabalho desde novinho, mais precisamente desde os 6 anos de idade. Catava tomate, chacoalhava amendoim, vendia quiabo e não tenho, assim, tipo, ranço nenhum. Graças a Deus que eu fiz tudo isso aí. E catei lavagem para tratar de porco, tirei leite da munheca, graças a Deus. Ah, mas fazia, mas eu sabia que lá não era o meu lugar. Eu tava fazendo aquilo lá porque eu precisava, tinha que fazer. Tinha que Tem ajudar um a família, monte né? de boca aberta aí que fala assim, fazia isso aí, fazia nada. Quem me conhece de perto, e poucas pessoas que me conhecem de perto, sabe que nós fazemos, se for preciso, faz de novo. Sim. Entendeu? Então nós traz essa terra debaixo da unha, não é de sair cavucando beira de asfalto, não, é de cavucar a terra mesmo. E isso aí só me honrou, isso aí só apontou o caminho que eu devo seguir, tá entendendo? Isso aí só traz conhecimento, só traz coisas boas na minha lembrança. E os restos, os amargumes, os espinhos que passou, isso aí que ficou para trás, vamos para frente. Palito, você, como 7º irmão de 12, como que foi para os seus pais quando você optou? Você falou, pera lá, trabalhei como radialista, mas eu me encontrei no rodeio, a partir de agora eu quero me tornar um locutor de rodeio. Como é que foi essa decisão para você e principalmente para a tua família? Eu saí cedo da minha família, né? Eu saí da minha casa, eu não tinha 15 anos ainda. Com certeza, meu pai e minha mãe já não estão entre nós, mas sempre foi para que desse tudo certo. Até entrar na cabeça das pessoas que isso era um trabalho. Você não sai contando por aí aos cantos o que você sonha. Você tem você imaginou um cara que nem eu, que almejava falar um rodeio por mês no começo de carreira, que almejava ter uma mochila boa, que almejava andar o menos possível de carona e ter um ônibus para andar, que almejava no mínimo fazer 2 refeições por dia e ter um lugar para dormir. Você está entendendo? Isso era o sonho lá no começo. Eu vou colocar isso no começo da locução de rodeio. Você está entendendo? Sim. E hoje em dia, nós, graças a Deus, nós tem bastante coisa que se não precisar, nós não vamos. Hoje dá para escolher primeiro aonde é melhor para eu trabalhar, não que tem pessoas melhores. Não sei o quê. Aonde está melhor? Como é que é? Às vezes nem tudo é só os cobre. Às vezes tem um lugar que você vai até um pouco menos, mas aquilo lá... Você é muito bem recebido, né? Muito bem recebido, aquilo te preenche, aquilo ali tá fazendo aquele momento ser melhor. Eu já tô nessa fase da minha vida, você tá entendendo? Sim. Então eu tô naquela fase assim, se chamar com jeito, eu vou bom, mas empurrado e tocado eu não ando de jeito nenhum. Mas para chegar nesse ponto, são quantos anos de carreira, quantos anos de estrada? Batidinho. O primeiro rodeio que eu narrei foi 86. Eu tô vivendo de rodeio de 92 para cá, então quer dizer, só aí você vai vendo. Eu nasci em 92. Então, só para você ver. Eu tenho 31 mais, só. mais de carreira do que você tem de idade. E as vontades de parar antes de 92, de 92 para cá, não. 92 para cá, nunca. Quando chegou o Orkut, foi em 2008. Antes eu acredito que possa ter dado vontade de parar, porque, como nós dizemos, as dificuldades no caminho, Deus as me pedras livre. no caminho são gigantescas. Eu falo por mim, quando eu quis montar o programa Resgatando Tradições. Muita gente, eu montei o primeiro programa, muita gente criticou. Quis saber o que esse povo tá fazendo. Pera lá. Passaram os 3 meses do meu programa no YouTube, a Band me ligou
eu fui pra Band no todo Noroeste Paulista. Fiquei durante um ano na Band. É forte lá, hein? Entendeu? Então, é o que eu te falo. Comecei às 7 da manhã, meu programa passava às 7 da manhã, pontuamos, me ligaram, ô, a gente vai mudar esse horário para as 10 da manhã. Então, assim, eu acredito que tudo na vida a gente tem que ter um sonho, e a gente tem que acreditar. Eu comecei nesse projeto e fui, que nem aconteceu, o comentário foi, hoje, graças a Deus, eu trabalho com as mídias, tenho muito orgulho, eu vim conversando isso no carro até com os meninos esses dias, porque... Do Rio Verde aqui deu tempo de conversar muito, hein? Nossa! Porque o carro quebrou em Rio Verde. É. Cara, e hoje eu falo pra você que eu tô vivendo uma coisa que eu sempre sonhei. Porque eu via Tuquinha, eu via Pio, eu via Pingo, eu via Arizinho. Hoje você tá andando junto com Eu os via caras todo aí. mundo. É isso. E hoje eu viajo com eles, hoje eu bebo cerveja com eles, hoje a gente almoça junto, hoje eu frequento a casa deles. Então, Quer dizer, a história tá dentro, você tá dentro da história. dentro da história. Tá dentro E eu da tive a história. oportunidade de contar a história deles, então eu sei bastante da vida deles. Hoje eu sei que muita coisa deixou de contar na entrevista. Só que mais do que isso, eu só queria falar, aproveitando esse gancho da nossa entrevista. Faz mais de uma hora que nós tá aqui. 59 minutos. 59. E falar pra você que tá nos acompanhando aqui. Se Deus colocou um sonho no seu coração, é porque você pode chegar lá. Só depende de você. 90% das pessoas vão falar que você não vai chegar, que você não vai conseguir. Normalmente são as pessoas mais próximas de você. Mas que vão falar isso. 1% Mas você vai chegar lá. É 1% é inspiração e 99% Transpiração. é transpiração. É assim? Eu rapaz. acreditei, Palitão, acreditei. Eu falei, não, cara, eu preciso. É isso que eu quero pra mim e eu vou viver disso aqui. Só você tá querendo fazer alguma coisa que tu vai falar, olha, o holofote tá em tal lugar. O holofote tá em tal lugar. Desde o dia que eu nasci, o sol não deixou de nascer no mesmo dia. E se Deus quiser, eu vou demorar bastante para morrer. E o dia que eu morrer, o sol não vai apagar, ele vai continuar brilhando. Então, a condição são essas. É que lá atrás, quando você é mais novo, você é doido porque o trem aconteça naquela hora, eu queria, você tá com tesão de fazer o negócio acontecer e não acontece. Aí você rufa. Aí você... O primeiro que passar na tua frente, você fala, vá, o cara fala bom dia, você manda ele pro inferno. É mais ou menos assim. Depois a estrada, ela vai fazendo... Primeiro ela faz uma pisadura. Depois ela cria um calo. Depois que você cria o calo, você fica com o couro mais grosso. Aí você aguenta a pancada. Você vai ficando mais macio também para lidar. É. Coisa que na época você tem quanto? 32 anos? 31. 31 anos. Nossa senhora. Não tá falando besteira. Com 31 anos... Não precisava nem parar, nós cobrimos o trailer andando. Hoje em dia nem parar, nós tá cobrindo. Era no loteamento, dentro de construção. E eu comecei a guiar com 27 anos, rapaz. Então as conversas, eu já parti para outra conversa. Isso aí não pode criança ver isso aí. Palitão, Não. aproveitar essa brecha. Vem cá, Chuchu. Vamos apresentar você, que eu faço questão. E tem um amigo meu, Senta aqui, Chuchu, vem cá. fica do lado de cá, meu. Aí, ó. Fica aqui, Chuchu. Já, tem um amigo meu, queria até mandar um abraço pra ele, o Herto, o Pituco. A gente sempre andava junto. Ele é um ex-competidor do Rodeio em Touros. A gente ficava brincando, que eu sempre gostei de ouvir suas narrações, e ficava eu com ele, nós ficava tomando cerveja, eu ficava zoando ele, falou, segura Chuchu, e ele ficava zoando, toca caiteiro. Era o dia inteiro. Pituco, um abraço, meu irmão. E aqui, ó, esse é o Chuchu, falado e afamado. Chuchu de rádio, firme. Tem história de quantos anos com você, Palitão? Nós Quantos anos estamos de desde história? 2011. Desde 2011. Desde 2011. Já então, 12 anos, né? 12. 12 anos já. No rodeio desde 86. Desde 86. Também. 37. Pergunta pra ele. Trabalhou com tudo quanto é marreteiro e nego bom que tem no Mas Brasil. eu sou do rádio, né? Eu comecei no rádio em 81, bem antes. Então, já são 42 anos entre rádio e rodeio, são 42 anos. Deixou couro. Bacana. Hoje tem bastante carne, mas deixou o couro dele pendurado em gai de pau essas estradas do Brasil inteiro. Chuchu, desde já, te parabenizo pelo seu excelente trabalho. Obrigado, Que você querido. continue sendo essa humildade. Que você administre o celular de correr o dedo do Palitão. Ele não parece a turma, mas tá bom, nós estamos num nível bom. E eu recebo algumas ligações e ele recebe todo o contato. Isso é bom demais. Filtrou aquele trem tudo, ficou bom, graças a Deus. Tá certo. Isso Chuchu, aí tá dando certo. parabéns demais. pelo excelente trabalho de sempre. Que Continue. Deus continue te Beleza, abençoando. Chuchu? Aí nós aí. Palitão, Ah. tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, Tem quero alguma pessoa que quero você queria agradecer mandar um você. abraço? Não, mandar abraço pra todo mundo que gosta de nós. Para prestar bem atenção quando eu falo certas coisas. Você tá entendendo? Eu não falo os trem por parábola. Tem um monte de coisa. Mais ou menos quando você é pequeno, normalmente as pessoas se iniciam nas religiões. A professora, a mãe, o pai da gente leva a gente. Aí tem aquelas coisas que falam, olha, não faça pro próximo, você não quer que faça pro você e tal. Essas batidinhas, olha, Deus te ajude, sei o quê, taranana.
Eu costumo dizer, rapaz, que se o caboclo falar pra mim assim, ó, se ele jurar por Deus, eu já não acredito nele. Certo? Então tem uma prosa que fala assim, ó, homem que jura, cavalo que manca e mulher que chora na primeira conversa, eu não confio em nenhum. Certo? Você vai ficando observador da estrada. Se no trecho cada um fizer a parte dele bem feita, alguém vai te ver. Sim. Você é um cara novo, bem começado, cheio de sonho, cheio de gente que deu porteirada. Esses caboclos que dão porteirada na cara da gente, chega uma hora que eles ficam indiferentes. O caboclo que quis secar a tua fonte, tá sentado na beira do barranco, olhando você passar, você vai lá, bebe a água e volta, tranquilo. Eu conheço bastante desses daí, não costuma não fazer parte do meu assunto. Eu conheço um monte de gente que não sou eu, ele não existia. Não é um nem dois. Eu quero que esse se dê muito bem, para eles verem moda boa, que nem dizia o Tião Carreiro, e prosa boa, pito bom e verso bom nos rodeios do Brasil. Aí é por aí que funciona. Aí os caras, nossa, aonde que chegou? Você chega onde você quiser. Aonde que é que você quer chegar? De que maneira que você quer chegar? Como é que você vai estar no auge e como que você administra a tua carreira fora da arena? Estamos no caminho certo. Sempre um cara que nem eu vai ter alguma coisa para aprender com um cara que nem você, e é muita, e um cara que nem você vai ter que aprender comigo. Com Pelo um monte de amor de gente, Deus, o que eu tô aprendendo. Isso que faz o ser humano ser importante, ser bom. Por isso que existe a música do momento, que faz aquele sucessão, mas nós não pode deixar as crianças sem ouvir as coisas boas lá do passado, sem condenar a turma. Nossa, nego escuta só. Não, a música de hoje é de hoje. Tem Se tudo. você não mostrar para um guri que tinha as modas que nós escuta há 30, 40 anos atrás, que nem nós estamos fazendo, ninguém vai mostrar. Sim. A turma não vai ficar sabendo. Então, o proseio é esse. No fritar dos ovos, se cada um fizer a parte dele bem feito, nós vamos ter tradição, cultura, vamos ter... E muito entretenimento pra esse muito povo. entretenimento, muita coisa boa. E sem blá, blá, blá. Né? Palitão, agora, pra gente finalizar essa entrevista por aqui. Agora, gente, queria que você deixasse um recado, Palito, para um jovem que tem um sonho na vida. Seja ele ser locutor, seja ele ser peão, seja ele ser maratonista, seja lá o que for. Qualquer coisa, Que né? conselho você daria para esses sonhadores aí que estão começando na vida? Porque você já começou lá atrás, eu tô engatinhando, mas já comecei algumas coisas. Pô. E eu sei que eu já passei um pouco de dificuldade. Acredito que você também tenha passado Nossa. muito. Então, o que você deixaria de Você ensinamento? sabe que existe 1 bilhão de frases prontas, né? E se pegar a cabeça inspirada de cada pessoa, antes do ser o seu ponto de chegada, seja o seu ponto de partida. Então, o meu ponto de partida, aonde que eu quero chegar? Então, a tua chegada vai ser de acordo com a tua partida. Se você quiser ser comentarista de rodeio para foder um comentarista, você vai ser um comentarista de rodeio frustrado. Frustrado. Se você quiser ser um locutor de rodeio para rebolar e fazer assim com a mão e esquecer da montaria, você vai chegar. Tem muita gente que gosta de gente que só faz isso. Mas agora, se você quiser ser um locutor de rodeio completo, só prestar atenção. Não precisa ter a voz desse tamanho, não precisa ser elegante. Se você quiser ser locutor de rodeio, agora se você quiser ser artista, outra coisa, aí você procura outra coisa. Se você quer ser jogador... Que nem você falou, o foco, hoje em dia tá muito, né? Que tem as palavras que tá na moda, é foco, gratidão, né? Que qualquer coisa, gratidão. Foco, força e fé. Foco, força, esse é bom, mas você fez? Não. Mas como é que é? Tem um comediante que lá quando fala assim, você não tem força de vontade? Ele... Força de vontade eu tenho, não tenho vontade de fazer força. Então, é mais ou menos isso. A turma quer o banquinho na sombra. A turma quer a picanha assadinha. A turma quer tudo fofinho, tudo cheiroso. Todo mundo quer molezinha. Parceiro, abraca, vai na cabeça que senão você não dá conta. Você tá entendendo? Senão o boi passa por cima do você. Vamos firme. Eu tanto marro como capo. Essa é a toada da conversa. Meus amigos, muito obrigado a todos vocês pela audiência. Obrigado, Palito, mais uma vez. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar aqui. Como eu disse lá atrás, você é um dos caras que eu sou fã, que eu assisti na televisão, que eu assistia nos rodeios, e hoje eu estou tendo a oportunidade de contar a sua história. Estou vivendo meu sonho e conseguindo levar para as pessoas tudo que eu sonhava, né? Que é conhecer vocês de perto. Muitas pessoas não têm essa oportunidade de estar junto, mas eu tenho certeza que depois dessa entrevista, muitas pessoas sabem muito mais da vida do Palito, que ele não mexia no celular de correr o dedo, agora não, tem o chuchu para correr o dedo no Palito. Não, essa aí é mesmo. Mas
A minha inteligência dá pra mexer com isso aí. Só que é o seguinte, se eu mexer, eu sou mais um que tô mexendo. E se eu não mexer, eu sou quase o único Que não mexe. que não vou ter problema com esse negócio. Eu vou conseguir dormir. Tem umas lazarentas que você liga, elas não atendem. Manda um zap. Eu não tenho zap. É por aí. Esquenta não. Olha, então, se você quiser mandar um abraço pra alguém, pra fica à todo vontade. mundo que estiver vendo, todo mundo que gostar de rodeio, um abraço. E pra quem não gosta, 1 milhão de abraços. Porque você vai ver essa entrevista, vai falar, puta que pariu, eu não gosto desse cara, mas eu tenho que ver ele. Gente, Um abraço. Deus abençoe. Muito obrigado pela audiência a todos vocês. Até mais. Até uma próxima.